É trader, né, velho? Trader, né, velho? Estive em equipe ali dentro do salão, saí em revistas, participei de campeonatos, ganhei troféus ali em um dos maiores campeonatos que a gente tem dentro do Brasil. O day trade é uma porta de entrada, é a melhor porta de entrada no mercado. Você pode ficar exclusivamente no day trade, como eu fiquei vários anos, mas você fica no day trade 1 hora, 2 horas por dia, você tem ali pelo menos mais 8 horas, 10 horas para fazer o que você quiser, né? Nosso trabalho como assessoria trader, assessoria em geral da Scalper Investimentos, é otimizar, é simplificar para a pessoa que está entrando aqui. A máquina. Mas Deu aula pra você. Deu aula para mim. Fala, nação Scalper, começando mais um Antunes Show para quem disse que não ia ter. 3 anos pro segundo. Já temos 3, pô. Já diminuímos a média, 1 por ano. Uma semana. Uma semana pro terceiro e já vamos ter o quarto. Semana que vem já temos tem. mais 2. E agora não para mais. Caraca, será que essa fase agora vai? Ó, só pra você entender, depois, Breno, coloca aí. A gente faz podcast desde 2011. Com uma consistência importante. Se eu tivesse parado de fazer podcast lá, talvez seria o maior do Brasil. Mas tudo no seu tempo, não dá pra olhar pra trás, tem que olhar pra frente. E bora, Antunes Show. Hoje, o Antunes Show ele segue com a nossa ideia de entrevistar realmente as pessoas que nós acreditamos ser mais importante para mostrar para o público. Então, seguimos novamente com a nossa equipe. Sejam muito bem-vindos ao Antunes Show 3. E hoje temos o Gabriel e a Laís. Quem de vocês vai querer se apresentar primeiro? Pode ser a Laís primeiro. Eu. Vamos lá, sou a Laís Zacarias, faço parte da assessoria trader da Scalper Investimentos. Estou no time da Scalper junto com o André há pelo menos 4 anos, eu acho, de 2026, 4 anos já. Comecei com o André como aluna dele lá em 2017. Foi uma caminhada bem grande aí até conseguir entender a parte operacional, entender a parte de plataforma. Tive uma experiência muito legal ali em 2022, 2023 com o nosso escritório presencial, onde a gente pôde fazer uma imersão completa com todos os traders que já foram ali alunos do André. Ajudei o André no treinamento do Scalper Pro, tem um treinamento meu gravado ali da plataforma dentro do Scalper Campus, que é bem legal para a galera que está começando a operar. E hoje a gente está com a parte de assessoria e a gente atende principalmente os traders, a galera que tem apetite a risco, que gosta de renda variável. E a gente tem um atendimento todo diferenciado, que vai desde a parte operacional, onde a gente te ensina a operar com a metodologia da Scalper, a metodologia que o André desenvolveu nesses quase 20 anos. E a gente coloca no mercado. Tá velho, hein? Quase 20 anos. Quase 20 anos só de trade, né? E a gente acompanha vocês dentro do mercado, porque junto com a assessoria a gente consegue ver ali o que está acontecendo na sua conta, se a margem está correta, se você está alavancando além do que você deveria. A gente consegue dar um acompanhamento bem de perto para quem está começando e principalmente para quem já opera muito, porque a gente tem a galera ali que opera 100, 200 contratos ali em uma boleta. A gente consegue também fazer esse tipo de acompanhamento, a gente consegue direcionar que tipo de investimento você pode usar para margem operacional. A gente consegue te dar uma assessoria completa que não tem em qualquer lugar, porque a Scalper Investimentos é a primeira assessoria que é focada em day trade, né? Isso aí, Gabi. É isso. Eu sou Gabriel Costa, faço parte da equipe da Scalper Investimentos, aqui como assessor trader, mas também toda a parte educacional, suporte ao trader. Eu participo também na sala ao vivo, então um pouco da parte da assessoria, também da parte educacional aqui, com a metodologia da Scalper, a gente consegue passar para os alunos também diariamente toda essa técnica. E aí, até contando um pouquinho da história, como que eu vim parar aqui, né? Eu sou formado em engenharia agrícola, cheguei a conhecer o André em 2020, mas na época eu ainda estava ali na faculdade, não conseguia conciliar com o mercado. Cheguei em 2022, consegui fechar o curso avançado do operador especial naquela época, né? E nesse período, 2022, 2023, fiquei estudando ali, revisando tudo no replay, porque durante o dia eu tinha outros afazeres ali, faculdade, trabalho e tudo mais. Nosso famoso avatar, que tem outras coisas para fazer. É isso. E aí, em 2024, consegui separar ali meu período de férias, vim pro escritório ali 2 semanas da imersão, consegui conhecer o André, o Lucas, a equipe ali, os meninos, a Laís. E aí, nesse período, já consegui me desenvolver bastante e já deixei uma sementinha ali, né? Falei, ó, se surgir alguma coisa, tiver alguma oportunidade e tal,
E aí, nesse mesmo ano, acho que a imersão eu fiz em fevereiro. Em agosto, eu já estava na Scalper. Já tinha conversado com a Laís, me certifiquei como assessor ali com a Ancor. Então, com isso, já certificado tudo certinho, já entrei para a equipe. E aí, o resto, o pessoal já sabe, já acompanha aí. Vim parar na sala ao vivo. Hoje estou com assessoria trader. Tudo rodando aí. Acho que foi muito rápido, né? Menos de 10 anos que eu estou na empresa e já mudou tudo de cabeça para baixo. Eu posso estar errado nas datas, apesar de geralmente ser a pessoa que tem mais a noção da linha do tempo, mas talvez foi essa questão da ideia do Gabriel plantar a semente de, olha, se um dia vocês forem ter, eu já tô com certificado, que foi quando a gente olhou e falou, pô, então vamos ter, né? Exatamente, e a gente encontrou na Expert, depois o Daniel também, né, que a gente vai conversar, encontramos na Expert, mas o mais interessante de tudo isso, para vocês que estão assistindo o podcast, estão analisando, né, quem está assistindo todo o podcast, que informação tirar de tudo isso, é que a Scalper, todo o ecossistema nosso, educacional, plataforma, assessoria agora, é composta majoritariamente por alunos, né? Então, alunos que começaram, né, igual o Gabriel começou com um sonho lá na faculdade, fez o curso avançado, não tinha tempo, conseguiu tempo, se desenvolveu no mercado e gostou tanto do mercado e olhou a oportunidade que não está só no trade, mas também fazendo parte de todo o ecossistema, que operar, você não precisa ficar no mercado 8 horas por dia, 12 horas por dia, você pode operar 1, 2, 3 horas por dia e na parte da tarde ainda continuar no mercado, tendo, né, uma renda, 2 rendas, 3 rendas através do mercado, não só através do day trade. Então isso é uma filosofia que a gente tem aqui dentro da empresa, né? Pô, eu opero de manhã todos os dias e à tarde a gente está tocando a empresa. E a gente passa isso para os alunos e acaba contratando os alunos que se destacam, que é o caso do Gabriel, que está aqui, da Laís. A Laís, a gente tem uma história antiga, estamos velho, porque eu conheço... Vou perguntar. Né, uma história bem antiga, lá de trás, mas essa é a filosofia real, né? As pessoas que fazem parte da equipe e que vão atender os futuros alunos, os futuros clientes da assessoria, são pessoas que passaram por todo o processo, então conseguem entender tudo o que está acontecendo e principalmente se colocar no lugar da pessoa, né? Porque quando eu pego uma pessoa aleatória no comercial, aleatória no suporte, parece estar ligando no banco, lá ninguém está entendendo nada que está acontecendo, e aqui a gente tem pessoas que entendem porque passaram por aquilo e estão atendendo esse perfil de pessoa todos os dias. Ontem, até com o onboard ali, com as 2 novas pessoas da equipe, eu comentei, vocês vão precisar assistir muitos cursos, porque o nosso nicho, ele acaba tendo essa necessidade de você entender. Exato. Senão fica uma coisa muito confusa, né? De você atender um cliente que está estudando todos os dias e você não entender nada. Mas começar perguntando para a Laís, querendo ou não, a Laís acho que é a pessoa que talvez, depois de você, mais tenha vídeo no nosso canal, né? Sim. Ela tem acho que uns 3 depoimentos, querendo ou não, caso. tem um curso também na nossa área de aluno. Lá, como que foi para você essa visão que o André citou? Tipo, você tinha uma profissão da qual você era reconhecida, eu gostaria que você contasse a história, e aí você olha e fala, pô, eu vou migrar, não só migrar, eu vou continuar evoluindo dentro dessa empresa que é nesse mercado completamente diferente do que você era especialista. Para quem assistiu meus vídeos antigos, eu fui cabeleireira durante muitos anos, né? E ser cabeleireira para mim foi uma escolha, foi algo que eu escolhi quando eu estava mais nova e eu me dediquei muito, tive minha equipe ali dentro do salão, saí em revistas, participei de campeonatos, ganhei troféus ali em um dos maiores campeonatos que a gente tem dentro do Brasil, que era o Campeonato da Vela na época. E quando eu estava no meio dessa trajetória, acho que o auge ali foi 2015, 2016, eu percebi que para eu alavancar mais dentro da minha carreira, como cabelo, eu sempre teria que me dedicar muito fisicamente, porque querendo ou não, um trabalho braçal, por mais que você ali consiga administrar outros negócios, é algo que era uma dedicação que eu não estava disposta a seguir, até porque eu tinha outros planos de vida, eu tinha vontade de ser mãe, já estava ali casada com meu marido já fazia um tempo, então o day trade ele chegou com essa possibilidade de eu poder tirar o pé um pouco do salão e focar em alguma outra fonte de renda. E na época, o André já estava com os vídeos no YouTube, já estava com vários treinamentos, já conheci o André de outras épocas, né, da época que meu marido trabalhou com ele na Interfloat, então eu fui falar pro Neto, eu falei, Neto, quero fazer o curso do André. E aí o Neto
me passou o curso, os acessos lá, conversou com o André, comecei a fazer o treinamento. A princípio, eu assistia muito vídeo dentro do salão, né? Assim, ainda às vezes em uma pausa e outra, às vezes eu tava no celular, tava tentando entender ali o que era livro de ofertas, o que era livro de preços. Não entendia nada na época, mas na minha cabeça já tava entendendo muito. Uma história que quase ninguém sabe, eu acho que eu já devo ter contado isso daí pra vocês. Primeira vez, eu instalei a plataforma, na época era o Profit Pro no meu computador, eu não tinha nem ideia do que eu estava fazendo. E aí eu cliquei ali e eu fiz R$2.000. E esses R$2.000 eu não sabia o que era, eu não sabia para onde tinha ido. Aí vai eu ligar na lógica. Ganhei dinheiro, ganhei. Não, como? exatamente. Aonde? Transfere. Mas eu pensei, olha como que eu era leiga, né? Eu liguei na Nelógica para saber para onde o dinheiro tinha ido. Eu não sabia que eu tinha operado no simulador. Nossa. Eu fico pensando hoje no atendente do suporte, que foi uma pessoa assim super gentil, educada, que me direcionou. Falou, não, era só conta simulada mesmo. E a partir daí eu consegui enxergar outras possibilidades. Então, ali em 2018, mais ou menos 2019, eu tinha uma rotina que eu achava bacana, porque eu ia para o salão na parte da tarde e na parte de manhã eu me dedicava ao mercado. Então eu estava ali, ou estava estudando, ali das 9 às 10 eu estava fazendo trading, e a parte da tarde eu ia para o salão. E aí na época eu também não tinha a Zoe, então ali no salão conseguia ficar da hora do almoço até o início da noite, dependendo do dia, e foi uma rotina muito bacana. Depois disso, veio a pandemia. E aí, na pandemia, eu tive a minha primeira experiência sem trabalhar fora. E aí eu percebi que era possível. Então, ali durante a pandemia, uma coisa que eu já tive certeza é que eu queria virar a chave para viver de mercado e que eu não voltaria tão cedo para o salão. Nesse meio do caminho, eu acabei engravidando da minha primeira filha, que é a Zoe, que está com 4 anos hoje, 5, vai fazer 5 agora em setembro, né? E aí eu tive certeza mesmo que o salão não fazia mais sentido. Aí logo em seguida, o André abriu o escritório presencial e chamou a gente para vir aqui para a Alphaville, né? No começo eu fui um pouquinho resistente, porque ia ficar longe da família, tava com a Zoe, tinha acabado de nascer, deu aquele medo, mas assim, pra gente foi uma das melhores decisões que a gente tomou, porque a experiência que a gente teve no presencial, vendo o mercado diariamente, a evolução que eu tive na parte operacional e até na parte comportamental mesmo, fez muita diferença pra gente nos últimos anos, né? Então, assim, a Scalper é uma coisa que eu só tenho que agradecer a você, o André, a todo mundo, justamente por tudo que vocês já proporcionaram, né? E aí foram várias experiências, né? Porque eu tive o crescimento operacional, mas eu também tive crescimento em outras áreas da minha vida, porque se não fosse pela Scalper, talvez eu não tivesse voltado para a faculdade. Por mais que seja algo que pro day trade não é necessário, é uma coisa que eu gosto de estudar e é uma coisa que eu quis me desafiar. Então, para mim foi muito legal eu colocar uma meta de tirar uma certificação, e essa certificação, para eu poder tirar, eu precisava de uma graduação. Então, eu fui fazer uma prova, passei na prova numa faculdade pública e tal. Então, isso daí para mim foi um puta do mérito que eu não imaginei que fosse possível. E eu só consegui isso porque dentro da Scalper eu vi um mercado independente de day trade, que tem infinitas possibilidades. Então, nesses últimos anos, estou concluindo a administração, porque eu quero tirar o CNPI daqui 1 ano ou 2. Tirei a certificação para assessoria de investimentos também, que foi uma coisa que foi sem pretensão nenhuma, porque um dia ali no escritório o André virou e falou, olha, estou pensando em abrir uma assessoria, preciso de alguém certificado. Não tinha ninguém certificado, eu dei uma olhada no treinamento, fiz um dos treinamentos que tinha ali na época, que era mais conhecido, fiz a prova, passei de primeira também, eu fiquei muito feliz por conta disso. E aí eu comecei a ver um monte de possibilidades. Teve outras certificações aí que a gente teve que tirar por conta da assessoria, e as coisas foram acontecendo, foram caminhando. A assessoria chegou agora em 2025, aí a gente começou a desenvolver essa parte de assessoria trader, está desenvolvendo outras pontos da assessoria também, que vai chegar consórcios, seguros, empréstimos e todo tipo de investimento para renda fixa. Então precisei entender de todas essas áreas
Então, para mim, assim, foi uma evolução, um aprendizado a cada dia. Então, e é algo que a gente não para, né? Uma coisa legal de trazer, né, que eu falo dentro de filosofias da Scalper, que eu sempre falei, né, o day trade é uma porta de entrada, é a melhor porta de entrada no mercado. Você pode ficar exclusivamente no day trade, como eu fiquei vários anos, mas você fica no day trade 1 hora, 2 horas por dia, você tem ali pelo menos mais 8 horas, 10 horas para fazer o que você quiser, né? Talvez a gente estava conversando no carro, né? Será que vai conseguir ficar viajando o ano inteiro, vai viajar todos os dias? Então acho que a pessoa aproveita o day trade, como eu fiquei boa parte da minha vida só no day trade, ia para a praia todo dia, ficava jogando videogame, mas você vai evoluindo, você vai crescendo, igual aconteceu com a Laís, você quer outros desafios, você enxerga fontes de renda, né? Quanto mais renda você tem, mais seguro o day trade fica, porque a perda fica mais equilibrada, você sabe que vai vir dinheiro de outro lugar, não fica naquela ânsia de matar um leão todo dia. Então eu tenho essa visão muito clara, o day trade é a melhor porta de entrada para o mercado, e a partir disso você vai conhecer todo o resto, né? Você pode ir para assessoria, você pode ir para a parte de análise, né? Tirar a certificação que a Laís falou de analista, você pode estar dentro da área comercial, você pode estar dentro da área de suporte, você pode estar dentro da área de vendas, pode estar dentro da área de marketing, tudo dentro do ecossistema mercado e respirando o mercado, que eu acho que não tem área melhor de trabalho que não seja o mercado, que essa loucura é guerra, é notícia boa, é notícia ruim, veio a pandemia, o mercado não para, a única coisa que não para, que é o oxigênio de tudo que a gente vive, é o mercado financeiro. Então acho que é muito importante a pessoa ter essa visão, que a Scalper nunca foi só isso, mas não é só day trade, né? É só a ponta de entrada aí para um mundo imenso que dá para explorar. Uma coisa que eu ia perguntar, antes de fazer uma pergunta pro Gabi, que a Laís acabou contando toda uma história da vida dela que é transformada através de uma decisão sua de abrir uma empresa para ensinar. Mas necessariamente, quando você abre uma empresa, você emprega outras pessoas. Você tem um pouco dessa noção de, tipo, não necessariamente você mudou só a vida de alunos que aprenderam o mercado, mas você mudou a vida de pessoas que, através de trabalhar para a Scalper, mudaram de vida também. Então, na verdade, eu digo que isso é muito uma continuidade do que aconteceu comigo, né? Então, o Lombardi me deu a oportunidade lá atrás, em 2008, depois de ser gerente de tecnologia da corretora, para operar junto com ele. Então, eu saí da área de tecnologia da corretora para ir para a parte de me tornar cliente da corretora. E, além dessa oportunidade, ele me deu a oportunidade de fazer parte do educacional, né? Eu fiz o primeiro curso, você viu lá, eu tenho 6 cheques assinados que eu paguei o curso, 4.800 naquela época, em 2008, e hoje era um curso de 20 mil, né? Então paguei o curso para fazer o curso na Interfloat. Ou seja, o nosso curso não tá barato. Não tá caro. Não tá caro. Então eu paguei para fazer o curso na época, eu lembro que, te dava risada, né? Tinha que negociar com o Lombardi de óculos escuros, senão a gente se assinava, eu nem tinha dinheiro naquela época, mas foi a oportunidade ali. Fiz o curso que eu falo pra caramba, fiquei 3 horas falando, acabei sendo convidado no próximo curso para dar um depoimento formal, aí na terceira turma eu já tinha aula, então eu tive a oportunidade de sair da corretora e operar na corretora, e tive a oportunidade de ter uma segunda renda a partir do mercado, né? Naquela época era uma renda pequena, 5 mil a cada 3 meses, mas era algo importante, que eu estava conversando com outros traders, né? Quando você ensina, você aprende muito mais, evolui, conhece pessoas, tudo praticamente que eu gosto, e eu sinto que o que eu fiz na Scalper foi exatamente vamos falar, contribuir com o universo, né? Dar continuidade nesse ciclo, né? Então, eu ensino para as pessoas o que eu faço e dou oportunidade para essas pessoas que acreditam nessa missão, acreditam que é possível, né, passar o conhecimento à frente, que esse conhecimento é transformador, se a pessoa se dedicar, a pessoa consegue realmente mudar de vida, ela acredita tanto nessa missão, porque ela me viu, comprou esse sonho, realizou por ela, então não sou mais o Antunes mentor, é ela, né, seguindo a trajetória dela, e ela olhou e falou, eu também consigo contribuir, ensinar pessoas e fazer parte disso aqui, dar continuidade nesse movimento, nesse legado. Então eu vejo isso, né? É uma continuidade. Tem pessoas que não querem só ser transformadas, elas querem que a transformação dela transborde, né? E eu acho que trazer os alunos é esse transbordo, né? Eu acho que é o aluno que foi transformado, que acreditou, que quer transformar outras pessoas, e facilitam muito esse processo, porque, como eu tenho muito tempo de mercado, tem coisas que eu não lembro do meu começo e tal,
E aí você pega pessoas em várias fases, né? Alunos que, pega o Samuca desde 2010 comigo, né? Pega a Laís, apesar de me conhecer há bastante tempo, desde 2017. Pega agora, desde 2020. Então você tem na equipe alunos de várias fases da Scalper. Então você consegue pegar um aluno com 1 ano, um aluno com 5 anos, um aluno com 10 anos e todos os perfis de alunos serem atendidos e conseguir realmente direcionar qual que é o caminho. Eu falo que a trilha do sucesso, a estrada é a mesma, né? O que muda é o guarda-reio aqui, né? Se a pessoa vai bater, não vai parar, não vai, mas o caminho é sempre o mesmo e a gente está aqui para ir balizando e a pessoa conseguir acelerar. Ô, Gabi, acho que uma pergunta mais certa para você, assim, pegar o que são vários dos nossos clientes futuros, né? Que eu brinco com o André, que são essas pessoas mais novas. Como que foi para você? Querendo ou não, sai da escola, pensa em fazer uma faculdade, você é de uma faculdade que, querendo pensar assim, é uma faculdade difícil, né? Engenharia agrícola. Como que foi, não só para você, mas também para sua família, essa questão de, nas férias, planta uma semente, depois vem uma reviravolta, hoje hoje você está nessa questão de querer ainda crescer dentro da empresa, então você está evoluindo a partir de uma decisão que mudou completamente o que o Gabi lá da faculdade tinha para a vida, né? Como que foi essa mudança, não só para você, mas como que a sua família conversou disso com você, se você teve uma rede de apoio ou foi completamente uma aposta aí desde o início? Bom, vamos lá. Desde quando eu entrei para a faculdade, assim, eu entrei em 2018. Quando a gente sai do ensino médio, já tem aquela expectativa de que você vai seguir para algum caminho, né? E aí eu escolhi o caminho que parecia mais interessante, que eu sempre gostei de matemática, gostava da parte de engenharia, do campo também, eu sempre fui ligado com isso, então, para mim, a parte Ou seja, quando a gente precisar abrir uma fazenda... tem uns contatos aí. Boa. Mas, então, a minha escolha de curso ali, eu não acho que foi errada. Mas, seguindo ali na faculdade, fui estudando, fui me desenvolvendo ali, que é algo que eu sempre fui bom, assim, em aprender, em fazer prova, em estudar. Então, para mim, eu só continuei fazendo o que eu estava fazendo antes, estava mandando bem. Então, seguindo esse caminho que já é traçado para todo mundo depois de sair da faculdade, da escola, né? Então, seguindo esse caminho, mas no meio desse ponto, até que eu comentei de 2020 lá, conheci o André, vi que tinham outras formas de você se desenvolver na vida, né? Então não é só prova, sai daqui, procura uma empresa. Você já pode tomar essas rédeas para si, né? Então eu já estava com essa visão desde 2020, passei ali para a família, para minha, na época era namorada ainda, né? E é algo impactante, né? Porque você fala, não vejo mais tanto esse futuro aqui, estou pensando em algo lá na frente, já começar a me desenvolver agora em trade, day trade, que muitas vezes é visto pelas pessoas no cotidiano como algo ruim, algo perigoso. Então, no começo foi aquele choque, né? Mas o pessoal me apoiou bastante, minha família sempre deixou eu ir desenvolvendo as coisas que eu queria, então não foram para com isso. E minha namorada também sempre me apoiou muito. E aí eu fui estudando. No momento eu continuei na faculdade, tudo certinho, né? Seguindo o plano, que até eu queria me formar também, ter meu certificado ali, o curso superior. Então eu fui seguindo, mas sempre com um olhinho assim pro lado, olhando para trás, assim, interessante, vamos seguindo. Aí consegui, né, depois da faculdade, me consolidei lá numa empresa do agro, trabalhando ali. Você começa como júnior, né? Como analista, então eu fui me desenvolvendo, galgando ali posições na empresa, mas tem um sentimento interno meu de que eu queria puxar essas rédeas para mim. Na empresa, você pode trabalhar bem, você pode falar, não, deixa que eu resolvo, tá tranquilo. Da mesma forma que você faz uma prova, você estuda, resultado tá ali. Na empresa você trabalha, monta tudo certinho, perfeito, mas quem vai decidir é o seu superior, é o seu líder, o seu chefe. Então, isso me incomodava um pouco nessa parte empresarial. E aí, por isso que eu tentei trazer mais para parte de trade, parte de investimento mesmo, porque você tem um retorno muito mais direto sobre o seu desempenho, sobre o seu estudo, o seu esforço. Então, muito da minha migração foi por conta de ver que esse caminho que
é traçado por muitas pessoas, que é o caminho convencional, digamos assim, ele acaba te prendendo muitas vezes. E como eu sempre gostei de estudar, de me desenvolver e que as decisões, o futuro dependa de mim, então, para mim foi uma migração muito clara, assim. E quando chegou em 2024, que eu peguei minhas férias, falei, ó, é isso aqui que eu quero, eu vou para lá, fechei aqui 15 dias num prédio aqui do lado em Alphaville, pô, foi 15 dias que foi basicamente uma férias, né? Você ficou sozinho, no caso? Fiquei sozinho. Mas questão de alimentação, de transporte, de moradia, tudo eu fui pagando, foi basicamente umas férias, assim. Se eu fosse pra ficar numa cachoeira, assim, campo de boa, mas não, vou pegar esse dinheiro, vou pegar esse tempo e focar no que eu acredito. E aí consegui vir pra cá, minha namorada me apoiou pra caramba, ela que me trouxe pra cá, depois ela que me levou de volta, me encontrou, de uma semana pra outra ela veio lá de Itatiba, né? 1 hora e meia de transporte, ela veio pra cá no fim de semana pra passar comigo, eu tava tenso já de uma semana inteira, focada ali em trade só, todo dia indo pro escritório, veio aqui, a gente saiu, foi passear um pouco, depois segunda-feira voltou de novo lá no escritório, então eu sempre tive muito apoio mesmo da família, namorada, então hoje é noiva, né? Então... Glória a Deus. É isso aí. Inclusive, uma história interessante... Vai pedir em casamento agora. Não, já tá tudo certinho, vai rolar o casamento. Boa. Mas o meu pedido de noivado foi no dia depois da imersão. Depois A gente... encerrou a imersão? Quando você voltou. Porque ficou muito tempo longe, então, ficou vivendo com um monte de álcool, falou, não, preciso pô. de você. Boa. Não, é que eu peguei os 15 dias, fiquei pra cá, depois ela veio me buscar aqui em Alphaville e falou, vamos passear, já aproveitar que terminou sexta-feira, né, tinha o fim de semana todo, a gente já tá aqui em São Paulo, vamos dar uma esticadinha, eu desci lá pra... como que chama? Ilha do Cardoso, aqui mais pro litoral sul, São Paulo. E aí peguei, fui lá, levei ela e já organizei tudo, né, levei... Já tava bem intencionado. É trader, né, velho? O anel, ele ficou aqui em Alphaville os 15 dias da imersão, guardado, bonitinho, até o momento especial. Aí a gente foi lá na praia, o pôr do sol, coisa linda. Bicho, Aí eu pedi. uma máquina. Mas Deu foi- aula pra você. Deu aula pra mim. Mas foi muito por esse sentimento de estar seguindo para um caminho novo. Então você tem novas portas se abrindo, esses 15 dias que eu passei lá transformou muita coisa na minha vida. E aí transformar também o relacionamento, ir para um próximo nível que combinou muito com o momento. Ouvindo esse relato, acho que aquela sala do 21º vai ter que voltar a ser imersão. É verdade. Foi muito bom. Presencial é Mas, diferencial. Gabi, uma coisa que foi muito legal quando ele estava na imersão, que ele sempre foi muito dedicado, e aí ele falou, pô, eu queria fazer parte da equipe. E foi um momento que a gente não tinha nada aberto para ele ali no momento. Aí eu falei para ele, ó, legal, agora não dá, mas a gente tá ali plantando a sementinha da assessoria. Então pensa aí se faz sentido para você, algo voltado para assessoria de investimentos. Se você tiver a fim de estudar um pouquinho, tirar a certificação, a gente conversa mais para frente. E aí ele foi embora. Aí acho que deu uns 3, 4 meses, ele me mandou mensagem falando, ó, tirei a certificação, tá aqui disponível. Aí a gente já absorveu ele. No início, ele ainda ficou um pouco híbrido, porque ele estava na outra empresa, então eu comecei a passar algumas coisas para ele entender um pouco da dinâmica da Scalper. E aí depois eu conversei com o André pra gente absorver ele completamente, né? E aí ele teve essa mudança, foi bem bacana. Olá, uma coisa que eu ia te perguntar, essa evolução, né, que primeiro eu perguntei pro André, mas você também, querendo ou não, já contratamos pessoas, temos inclusive o Henrique, que também você olhou, falou, olha, dá para vir para a equipe, é uma pessoa muito boa. Esse olhar seu de ver uma pessoa que é aluno, querendo ou não, foi te perguntando um monte de coisa e foi te demonstrando ali interesse, e hoje você olha e fala, pô, é meu braço direito, meu braço esquerdo, eu confio muito nele, confio mais nessa pessoa do que talvez uma pessoa nova, e você sempre fala pro André a questão de, eu aqui com os meninos, a gente vai resolver tudo. Como que para você esse sentimento de ter visto também um aluno chegando, assim como o Gabi, sonhador, e hoje é uma pessoa que você conversa ali no dia a dia e que para você transmite essa confiança?
Eu gosto dessa sensação também, né? Porque, querendo ou não, muita coisa, tanto da trajetória do Gabriel quanto da trajetória do Henrique, teve ali um dedinho meu para ajudar a alavancar esses meninos, né? Então, sou mais velha que eles, então eu me sinto mais zona, assim, nesse sentido. É engraçado isso. Porque ainda mais o Gabriel, talvez nem ele tenha noção ainda do potencial que ele tem. Até por conta da idade, você tá com 25 anos. Então, muitas das coisas que ele fez para Scalper hoje, talvez ele não tivesse feito se eu não tivesse visto. Então, uma situação que a gente precisava de alguém que realizasse programação dentro do Scalper Pro. O André tinha me demandado ele queria uns dados que eu sozinha estava tendo dificuldade para trazer. E aí, em uma conversa rápida com o Gabriel, ele fez um comentário que eu olhei assim e falei, então, acho que você consegue, vamos lá. E aí ele trouxe, ajudou o André, num momento que o André estava precisando, porque era uma parte técnica muito específica em relação à parte do Scalper Pro, eu falei Pro, mas Scalper Pro, e talvez ele não tivesse feito se eu não estivesse ali do lado. E o Henrique é a mesma coisa. O Henrique, ele tem uma capacidade de didática ali, de destrinchar algumas coisas que é muito legal. Então, ele como aluno, ele tem uma capacidade de pegar alguns pontos ali do operacional. Ele é extremamente organizado naquela questão de planos de trading. Ele desenvolveu alguns planos e algumas métricas que a gente, como Scalper, talvez não tivesse visto. Mas ele conseguiu trazer isso e a gente conseguiu colocar algumas coisas para rodar. Talvez porque eu fiz a ponte ali, eu consegui enxergar e trazer para o André, porque o André confia em mim, mas eu consegui confiar neles e a gente construiu uma relação de crescimento em todos esses anos, né? E foi muito legal. Uma coisa interessante que a gente vê, eu acho que é a trajetória de todo mundo que passou pela Scalper, e eu acho que é um pouco do meu histórico também, que é estar preparado para a oportunidade, né? Então o Gabriel tirou a certificação de assessoria, né, da Ancor antes da gente ter assessoria. A Laís tirou a certificação da Ancor antes da gente ter assessoria. O Henrique tirou o CNPI, a gente já tendo um analista. Eu falei, cara, a gente vai precisar de 2 analistas, quem tem um não tem nenhum. Então eu falei, Henrique, tira, acabou, né, que o Elton, que também era um aluno que ficou com a gente, ficou bastante tempo na equipe, que era o nosso analista, decidiu sair, tocar outras coisas da vida dele, e aí o Henrique assume. Então se ele não tivesse a certificação, talvez quando surgisse a vaga, eu ia precisar de uma pessoa na hora e ia falar, não, cara, vou contratar já um cara que já está pronto. Então isso é uma coisa muito importante, né? O mercado te proporciona isso. Como a gente opera 1, 2, no máximo 3 horas por dia, você tem o restante do dia para se preparar para outras coisas. Seja coisas do mercado, que é muito mais fácil a alocação, você vai falar a mesma linguagem, o mesmo assunto, as mesmas empresas, as mesmas pessoas, ou até outras coisas que a pessoa goste de fazer e queira fazer. Mas é muito importante ter essa visão, esteja preparado para a oportunidade, que a oportunidade pode passar, se não está preparado, ela foi embora, né? Então isso para mim, isso é ter sorte, né? Tá preparado para quando a oportunidade aparece, né? O encontro mágico aí entre competência e oportunidade, para muitos isso é sorte, para mim é só algo que eu já estava visualizando e a hora que chegou, pum, a gente fez. Falando em oportunidade, sorte, trabalho, competência... Foram 9 meses de negociação com a XP, um prazo que geralmente o mercado nunca vai ver, né? Porque só 11 meses. 11? 9 foi com a Nelógica. Esqueci que são 2 filhos já. Geralmente o mercado não vê todos esses prazos, né? Porque os só vê inauguração. Sim. Mas você cria ali a assessoria, se junta com a XP, hoje Scalper Investimentos XP, e aí a gente já tem essa visão, né, da Laís, do Gabi, que já tem um desenvolvimento gigantesco ali com os alunos, absorvem essa questão da assessoria trader. Eu sei que você pode contar um pouco sobre o que é assessoria, a Laís comentou também no começo um pouco sobre a questão ali dos diversos produtos, mas qual que é o futuro que você vê na assessoria? E daí depois vou perguntar isso para eles também, porque a gente está falando em expansão, a gente está falando em pegar quase um andar inteiro aqui no prédio. Sim. Então, para atender
milhões de pessoas novamente, não só ensinar, mas agora atender. Como que você está vendo isso? Então, na verdade, a assessoria é um processo de continuidade da Scalper, né? A gente sempre está analisando como o aluno se desenvolve mais rápido, como o aluno tem um desenvolvimento melhor, um desenvolvimento mais leve, não tão traumático, né? Porque tem pessoas que traumatizam com o mercado, não estão acostumados com perder, né? A gente fala, pô, tem que aprender a perder, mas eu odeio perder. Não, faz parte do dia a dia. Então sempre o nosso estudo nos bastidores é como melhorar e fazer a trajetória do aluno ser mais rápida e mais assertiva. E obrigatoriamente, né, o aluno ele tem o educacional, né? Se ele decide não aprender sozinho, ele comprar velocidade, né, comprar um caminho, ele entra num educacional e obrigatoriamente desse educacional surgem duas demandas que ele não consegue fugir. Ele vai precisar de uma plataforma e ele vai precisar de uma corretora para operar. Por muitos anos a gente ficou na dependência de plataformas e corretoras para dar esse suporte, dar esse atendimento, conseguir acolher o aluno como a gente faz e dar o caminho. Muitas vezes ou a visão era diferente, ou a forma de atendimento era diferente, a metodologia é diferente, né? A Scalper não opera do método tradicional, que é só olhando o gráfico, né? A gente tem a história lá da Interfloat, a história do pregão, dos pregões lá dos Estados Unidos, então a gente opera seguindo os grandes participantes, e muitas vezes a gente percebeu que os alunos se sentiam perdidos, porque, pô, você precisa escolher plataforma, né? Voltar ao começo da Scalper, ó, eu opero pelo GL, mas o GL só está disponível dentro da corretora, eu deixava o aluno no mar vermelho lá para tentar sobreviver. Depois da Nelogic, pô, eu opero com Profit, mas eu tenho plugin, aí você não tem acesso. Eu opero com o Scalper Pro, mas tem 4, 5 plataformas. Corretora, eu opero por essa corretora aqui, mas eu estou em 20 corretoras. Então, por bastante tempo, a gente teve esse ecossistema da Scalper diluído em outras empresas. E aí eu tomo a decisão de primeiro, né, virar sócio da Nelogica e a gente ter a nossa própria plataforma. Então eu consigo dar o suporte do educacional, consequentemente o suporte da plataforma no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, para a mesma pessoa. E aí a gente seguiu nisso praticamente aí 2 anos, acertamos muito nisso, entramos em 20 corretoras, mais de 10 mil plataformas ativas todo dia operando, só que a gente percebeu também, muitas das conversas que a gente teve, né, os alunos entrando no nosso funil de conteúdo, né, nos nossos cursos, que dar mais de uma opção o aluno ficava perdido. Então a gente resolveu o educacional, né, ele já tem ali um mar de opções no Instagram, no YouTube, qual mentor eu vou seguir, quem vai ser meu professor, aí ele decide. Tá, qual vai ser minha plataforma? Ele ficava perdido, a gente resolveu isso. E aí a plataforma a corretora, a gente sentia ainda que tinha 20 caminhos para ele seguir, e analisando o histórico, todas as vezes que a gente teve um caminho muito claro, né? O educacional é esse, você faz isso, 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 a plataforma é essa, você usa essa tela, faz isso, 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 a corretora agora é essa aqui, você faz isso, 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 a gente teve um percentual de sucesso de alunos muito maior. Né, e uma facilidade, uma leveza em todo o suporte, todo educacional, e a decisão de ir para a XP é exatamente isso, a gente consolidar o ecossistema. Então, o aluno obrigatoriamente precisa de plataforma? Precisa, então ele opera na nossa plataforma. Obrigatoriamente ele precisa de uma corretora, então ele opera na nossa corretora através da assessoria trader, que basicamente é um assessor, é um gerente, é um apoiador de tomada de decisões. Né? Então ele precisa tomar uma decisão, ele precisa tirar um suporte, ele precisa saber qual que é o melhor caminho, é um facilitador. Então a gente tem esse facilitador na parte de trade. Só que a gente sabe que o trade é só a porta de entrada para o mercado, que depois que ele ganhou os R$1.000 dele, ganhou os 10 mil, que ele fez 100 mil, ele vai ter que fazer alguma coisa com esse dinheiro. Esse dinheiro não pode ficar no cofrinho, não pode ficar na poupança, ele vai ter que investir esse dinheiro. E a gente sabe que também não é só o dinheiro do day trade, né? Ele vai pensar na aposentadoria dele, vai pensar nos sonhos dele, nas aquisições, na casa, seguro, plano de saúde. Então a gente percebeu que tem educacional, tem a plataforma, tem a corretora trader, mas ele tem a vida dele. E consequentemente a gente pode apoiar essa vida, porque basicamente dinheiro é sobre confiança. Então a gente já está no dia a dia do aluno, a gente já cresceu, né? Quando os alunos olham para a minha vida, eles não querem só ter o meu operacional. Né? Eles enxergam tudo, né? Operacional, estilo de vida, liberdade, família.
e a gente traz esse complemento da assessoria, não só assessoria trader, mas a assessoria de investimentos para completar o aluno em um ecossistema completo. Por isso que a gente está crescendo tanto, e o que eu enxergo de crescimento a gente tem milhões de alunos que já passaram para a Scalper. E eu olho muito para trás como aprendizado. A gente poderia já ser a maior assessoria do Brasil, né? Oportunidade para você no começo, né? Eu lembro que você... Não, em 2011 a gente poderia ter aberto assessoria. Quando eu saio da Interfloat com a XP adquirindo a carteira de clientes da Interfloat. Né? Eu tinha oportunidade lá na época da XP para fazer o educacional, mas o educacional para mim era 100% hobby. Eu ganhava 5 mil a cada 3 meses fazendo o curso e já ganhava mais de 100 mil no mês operando. Né? Então eu decidi naquela época a prioridade 100% era o meu operacional, então eu saio da Interfloat, na verdade já operando pela XP, e eu vou para a H Concor. Lá na Concor, que era do lado da minha casa, eu ia a pé trabalhar, então não foi só operacional, foi estilo de vida, tudo. Né? Eu também já estava querendo ter filho, queria estar próximo de casa ali. Nessa mudança, a Concor tinha um perfil de um cara, eu não lembro o nome dele lá, mas já era uma assessoria com todas as plataformas, e a gente ficou, vamos fazer, não vamos fazer. Talvez, se tivesse feito em 2011, a gente seria a maior assessoria. Se minha tia tivesse bigode, era meu tio, mas a gente tem que olhar para trás e aprender, né? Então, em 2011, a gente teve essa oportunidade, não existia nenhuma assessoria trader, a XP não atendia esse modelo, mesmo tendo a Interfloat, não atendia o modelo do jeito que é hoje, não existia QI, né? Não existiam os modelos digitais de assessoria, a gente já estava no digital, então demorou bastante tempo, praticamente mais de 10 anos, mas o melhor de tudo que eu acredito em salto quântico, eu acredito em exponencialidade, né, em acelerar muito rápido, já me abriram o caminho. Então, basicamente, eu tenho uma estrada que não tem limite de velocidade. Eu sei pilotar bem, a gente só precisa dar velocidade nisso. Foi o que a gente fez com o Scalper Pro, né? Chegamos rápidos aí em 10 mil plataformas, vamos acelerar muito mais agora. E eu acredito que a assessoria vai ser exatamente isso, né? A gente chegou muito rápido em 2 mil clientes, vai chegar muito rápido em 10 mil, vai chegar muito rápido em 100 mil. A questão é que muitas vezes as pessoas não estão vendo o que a gente está fazendo, né? Estratégia de guerra, cortina de fumaça, a gente está aqui, em grego, estratégia, a gente está aqui trabalhando, as pessoas não estão vendo, mas quando as coisas surgem, as coisas já são grandes e já são exponenciais. Então, eu acho que a assessoria é esse passo a passo do gigante, né? Então, consolidamos o educacional, o mercado enxerga isso, não só os alunos, como a indústria do mercado financeiro enxerga a Scalper como o principal educacional do mercado. Consolidamos plataforma, né? Sou co-criador ali do Profit Pro, que é a maior plataforma da Nelogica, criador do Scalper Pro. O mercado enxerga a Nelogica e a Scalper como, né, a principal plataforma do mercado. E agora a gente está nesse passo de consolidar a Scalper como principal assessoria trader, consequentemente analisando a vida dos clientes como assessoria de investimentos. Esse passo não vai parar, né? Daqui a pouco vem aí nossa asset, né, para ter fundo próprio, mesa proprietária. Então a gente está olhando tudo que faz parte do dia a dia do aluno, do nosso cliente, a Scalper vai oferecer. A gente tem pensamentos grandes, né? A roupa do cara ser nossa, a suplementação que eu uso ser dele também. Então, realmente, devagarzinho, a gente ir compondo, muito como você fala, do mundo Apple, né? O cara tá vivendo ali, interagindo com tudo que ele precisa no dia a dia, com qualidade e sem atrito. Então, basicamente, todos esses meus movimentos para diminuir atrito, fazer o caminho ser melhor, o caminho ser mais rápido e, principalmente, quando a gente está falando de dinheiro, o cara estar em um ambiente seguro. Estar em um ambiente que ele confie e que ele tem plena certeza que ele está tranquilo, porque ele conhece a Laís, conhece o Gabriel, me conhece, vem pessoalmente. A gente está até nesse movimento novo a gente estava no 100% online, viemos para o presencial, voltamos para o online, estamos voltando agora também para o presencial, porque as pessoas precisam estar nesse dia a dia, precisam ver para crer. Então a gente está num movimento baseado no mercado, né? A gente vê as demandas do mercado e a gente vai entregar. Maravilha. Lá, Gabi, última pergunta para ter uma ideia até de como vocês enxergam tudo isso, como vocês estão se planejando para esse movimento e até mesmo quais objetivos de evolução vocês estão
agora planejando, considerando que o mais transparente possível é essa evolução da Scalper, né? Para mim, até um pouco do que o André estava falando, o nosso trabalho como assessoria trader, assessoria em geral da Scalper Investimentos, é otimizar, é simplificar para a pessoa que está entrando aqui. Então, ela não precisa ter vários contatos de várias pessoas, um assessor de investimentos convencional, o outro o que mexe com o trade, aí ter que conversar com a corretora, com a Nelogica. Tudo você vai falar com uma pessoa, a equipe da assessoria trader, que conhece do educacional da Scalper, consegue tirar suas dúvidas técnicas de metodologia, consegue tirar dúvidas sobre investimento, sobre a renda variável na XP. Então, tudo isso com um contato único. Então, tô com esse problema, vou chamar o pessoal da Scalper. Tô com um problema na corretora, na plataforma. Não, vou chamar o pessoal da Scalper. Então, até o nosso papel, como parte dessa assessoria, parte desse suporte completo, é entender de tudo um pouco, conseguir trazer de forma completa, de forma profunda, sobre cada uma dessas necessidades que o aluno tem, que a gente já passou por isso, a gente já teve essas dúvidas, então a gente consegue ajudar em todos os sentidos, né? E aí, a minha parte de desenvolvimento, você comentou, para crescer dentro da assessoria, acho que está muito ligado com a própria assessoria. Hoje a gente está aí com mais de 3 mil clientes já, que a gente já está com esse pessoal, e quanto mais crescer, maior quantidade de pessoas, clientes que a gente consegue ajudar, consegue atuar junto dentro da XP, isso vai, consequentemente, crescendo internamente com a empresa. Quero ajudar a treinar novos assessores dentro da Scalper, quero ajudar a parte educacional dessas pessoas, compartilhar, retribuir o que a gente recebe como parte da equipe, tendo essa confiança de vocês para atuar e retribuir isso, multiplicando ainda o que a gente tem dentro da Scalper. Então, acho que é um pouco esse o caminho que eu imagino daqui para frente, tanto da assessoria quanto da equipe aqui como um todo. A gente espera crescer cliente, crescer equipe também, para ir ajudando cada vez mais, né? E você, lá? Então, eu consigo ver esse salto quântico que o André fala, porque a gente tem uma torneirinha da Scalper que a hora que ela abre, dá um boom assim e Aquela torneira de bombeiro. Então, o momento que eu tô vivendo hoje junto com a equipe é justamente a construção do próximo salto, porque a gente tá colocando no papel alguns, não seria alguns serviços, mas fugiu a palavra. Várias fundações, base, fundamento. Algumas Pilares. funções que a gente consegue oferecer para o cliente, que vai melhorar absurdamente o operacional do trading hoje no país, tanto em relação da parte de assessoria, suporte e também na parte de automação. Então é algo que a gente está construindo agora para daqui a alguns dias a gente abrir essa torneirinha e a gente dar o nosso próximo passo, nosso próximo crescimento aí dentro do mercado de day trade. Então eu me vejo daqui a algum tempo, né, que é algo que já acontece, muito mais direcionando essa galera que está chegando tanto para operar como cliente, como aluno, como para a equipe Scalper também, né? Então a gente está em busca nesse momento de novos assessores voltados para a parte de day trade. Então eu preciso hoje de assessores traders, então eu preciso passar tudo que eu aprendi nesses últimos anos, que o André me ensinou, que eu já ensinei para o Gabriel, para o Henrique e para outras pessoas que já passaram pela Scalper, para essa galera nova que vai vir, para que eles consigam executar o melhor trabalho possível e a gente ser o principal escritório da XP no próximo ano, se possível já, né? Já tá a hashtag contrata-se. É isso aí, bora, não pode parar. Segundo Antônio Show, na verdade, terceiro Antônio Show, falamos da assessoria. No próximo, nós seguiremos na assessoria, mas numa variação ali das várias coisas que a assessoria permite ter, né? Exato. Agora, podemos já pensar num podcast com Lombardi. Temos aí. Que você agora já está um pouco mais habituado ao podcast. Já né? é uma máquina. Temos o Lombardi, temos o Moredson, temos o Fraga, temos o Pitoco, temos o Marcos da Nelogica. Seria o meu sonho conseguir fazer um podcast com o Fraga. Porque eu não precisaria perguntar, entendeu? Vocês dois levarão 5 horas de conversa. Verdade.
Muito bom. Mas, Nação, muito obrigado por assistir mais um vídeo. Aqueles recados tradicionais. Isso aí. Curte o vídeo. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para quando sair um novo vídeo, você ser o primeiro notificado. Deixe seu comentário, o que você está achando do Antunes Show. Demoramos mais 3 anos para fazer ou vamos fazer isso aqui semanal, quinzenal, mensal? Deixe seu comentário se aprender alguma coisa e vem para Scalper.